Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, depois de tanto tempo, né? E a mensagem que eu trouxe hoje está no livro de Mateus. Eu vou pedir para todos abrir as Bíblias. Em Mateus 6, 19 a 21. Nós vamos ler juntos. Diz assim: Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e furtam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem furtam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Jesus falou essas frases, né, tão fortes, foi no Sermão da Montanha. E existe uma brincadeira que é a caça ao tesouro. Todos conhecem, né? A caça ao tesouro. E ela se baseia em pistas para que levem ali aonde está o tesouro escondido. Jesus também nos deu pistas, dizendo que aonde está o nosso coração, nós vamos observar, porque ali estará também o nosso tesouro. Ou seja, aquilo que nós damos mais valor. O coração é a sede de todos os nossos sentimentos, é onde moram todas as nossas emoções. Então, para saber onde está o tesouro, é preciso saber. O que é mais importante para você? Pense. Não precisa falar. O que é mais importante para você? O que você não abre mão? Tem alguma coisa que você não abre mão? Com o que você gasta mais tempo? Quando tem um tempinho, é isso que você faz. Com o que você gasta mais tempo? Muitas vezes, na vida, nós perdemos algumas coisas. E isso serve para nos provar, muitas vezes, aonde está o nosso coração. Porque nós sofremos muito com a perda. Você já deixou cair o teu celular no chão? E de repente ficou um tempo sem o teu celular? Como que foi isso? Você já perdeu um emprego que gostava muito? Um cargo que já estava ali acostumado? Onde está o teu tesouro? É nisso que nós vamos refletir hoje. Nós vamos refletir aonde está o nosso coração. Existem muitos tesouros terrenos. O tesouro terreno, a característica dele é que ele é algo que se corrompe, ele é algo passageiro. Muitas vezes, nós achamos que para ser feliz de verdade, nós temos que ter bens e temos que ter riquezas, muitos bens materiais. Mas não é disso que faz a felicidade, né? Na abundância de bens. A vida vai muito além do que é material. E para nós iniciarmos, então, nós vamos abrir numa história que Jesus contou, está em Lucas 12, 16 a 21. E nós vamos deixar aberto a Bíblia em Lucas, porque nós vamos ler mais um pouquinho de lá. Lucas 12, versículo 16, e nós vamos ler até o 21. Lucas 12, 16 a 21. Conta uma história. Jesus conta essa parábola. E ele fala assim: a propriedade de um homem rico havia produzido muito. Ele pensava dentro de si, dizendo: o que farei? Porque não tenho onde armazenar os meus frutos. E disse: isto farei. Derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali armazenarei todos os meus frutos e meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muitos bens guardados para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-se. Mas Deus lhe disse: nécio, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Qual foi o grande erro deste homem? Ter planejado toda a sua vida apenas nas coisas terrenas. Ele planejou a sua vida apenas aqui, para esta terra. Os bens materiais, eles muitas vezes nos iludem. Os bens materiais, eles nos dão uma segurança. Ele às vezes nos diz assim: está tudo bem, pode ficar tranquilo.
você está bem, fique feliz. Porque você tem os bens materiais. Eles nos dão uma sensação de segurança, uma sensação de que tudo está bem, de que não vai haver mais problema. Mas no dia do juízo, isso não vale mais nada. De nada vai adiantar os seus bens materiais no dia do juízo final. E ali em Lucas, continuando, no capítulo 12 ainda, agora nós vamos continuar lá no verso 22, até o 31. Aí Jesus continua falando aos seus discípulos. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem o que vestireis. A vida é mais que comida, e o corpo mais que vestes. Considerai os corvos que nem semeiam nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós que as aves? E quem de vós poderá com afã acrescentar 66 centímetros à sua estatura? Pois se não podeis sequer as coisas mínimas, por que ansiais pelas outras? Considerai os lírios como crescem, não trabalham, nem fiam, mas vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. E se assim Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Vós, pois, não andeis buscando o que haveis de comer, nem o que haveis de beber, nem andeis inquietos, porque todas essas coisas as pessoas do mundo buscam com afã. Mas vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas. Mas buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É muito conhecido essa passagem, né? E é uma passagem muito bonita, nos faz pensar. Jesus ali, ele está falando sobre prioridade. Para tirar o nosso foco, Satanás, ele tenta nos atrair de todas as maneiras possíveis. E Satanás, ele sabe como nos atrair. Ele nos conhece. Ele sabe o que nós gostamos. O que nós vamos perder um tempinho naquilo, né? E ele vai direto ao ponto. E ele quer atrair com coisas do mundo. E com isso nós vamos deixar o seu reino por último lugar. Jesus falou sobre onde o nosso coração deve estar. O nosso coração deve estar naquilo que nós valorizamos. Muitas vezes, o coração de muitos pode estar preocupado. De repente, o coração está preocupado com a comida que tem que pôr dentro de casa, com a roupa que tem que pôr ali para a família, para todos terem. De repente, o coração se preocupa com a casa, que tem que ser uma casa confortável, uma casa bonita. E a casa precisa sempre de manutenção e de reforma, e a pessoa quer sempre uma casa melhor. De repente, você está preocupado com os móveis dentro da casa, porque já tem que comprar móveis novos, ou saiu alguma coisa mais legal, ou não está tão bonito. Ou o carro, de repente você se preocupa com o carro. E nós ficamos ansiosos e inquietos, nos preocupando e focados com tudo que tem no mundo. E esquecemos das nossas riquezas espirituais. Porque nós não temos tempo de lembrar. A nossa vida é tão corrida, e a gente tem tanta coisa para se preocupar, que a gente não tem tempo de lembrar no espiritual. Porém, se nós voltarmos nossa atenção para o céu, veremos que Deus nos dá uma recompensa, uma glória eterna. O nosso ouro talvez não seja o dinheiro. Hoje nós vamos falar um pouco amplamente. Nós não vamos falar apenas do tesouro dinheiro, tesouro recursos. Porque o amor pode não ser apenas pelo dinheiro. Pelo que mais pode ser? Às vezes pode ser por honra pessoal, amor à honra pessoal, amor a uma posição, amor a um cargo obtido, amor à vaidade, à beleza. O amor a qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo, nesta terra. É sobre esse amor que nós vamos falar. E você vai pensando. Existe algum amor na sua vida que começa aqui e termina aqui? Esse é um amor perigoso. Nós temos alguns exemplos de pessoas na Bíblia que amaram coisas passageiras, coisas deste mundo, coisas que passam. Nós vamos começar pelo jovem rico. O jovem rico procurou a Jesus. Para começar, ele chegou para Jesus e falou assim: bom homem,
Eu quero saber o que eu faço, né, para herdar a vida eterna. Ele chamou Jesus de bom, mas na realidade, ele se achava bom, porque quando Jesus falou que ele tinha que guardar os mandamentos e tudo que ele tinha que fazer, ele falou, não, eu já faço tudo isso. Ele chegou ali para confirmar que ele já estava no céu, que ele já tinha ganhado a vida eterna. E ele se achava bom. Muitas vezes pode ser esse um grande problema para nós. Nos acharmos bom, suficientes. Quando Jesus falou, olha, então, você já faz tudo isso? Está quase perfeito. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Vem e segue-me. O jovem abaixou a cabeça, saiu e nunca mais foi visto. Ele estava preso aos recursos financeiros. Gease, discípulo de Eliseu. Quando Naamã foi curado e ofereceu recompensas para dar para o profeta não aceitou. Mas Gease voltou lá para receber a recompensa. Recebeu. E junto ele recebeu a lepra, que era do general. Ele se preocupou mais com o quê? Com o reconhecimento do que com a cura, daquele que precisava tanto de um milagre, de uma cura. Ananias e Safira, elas combinaram de mentir para o apóstolo, quanto ao valor de um terreno que eles tinham vendido. E eles iam dizer o quê? Estamos doando todo o valor do terreno para a igreja. Mas não era tudo. Por quê? Era o dinheiro? Eles estavam doando metade ali do dinheiro, uma parte. Não. Era a fama. Eles queriam que todos olhassem e falassem, olha, está vendo aquele casal? Doou tudo para a igreja. Às vezes, é a fama. E eles foram punidos com morte por causa disso. Jacó trapaceou o irmão Esaú, quando ele foi vender a sopa de lentilhas ali pela primogenitura. Um irmão poderia muito bem dar o prato de comida para o irmão que estava com fome, né? Ele poderia, um pratinho de comida, ele poderia dar de presente. Mas não, ele é traiçoeiro. Ele foi traiçoeiro, foi enganador, ele quis vender por maldade mesmo. E depois ainda enganou o seu pai, Isaac, tomando a bênção que era do irmão. Por quê que Jacó fez isso? Ele ia ganhar algum dinheiro diferente? Não. Ele fez por causa dos privilégios. Para Jacó, os privilégios estavam acima de tudo. A mulher de Ló. Quando a família foi resgatada lá de Sodoma, os anjos foram buscar e saíram correndo e falaram para ela, não olhe para trás. Ela olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. Ela estava pegada a quê, mulher de Ló? Ao passado, a sua vida passada, as coisas que ela gostava, os prazeres passados daquele mundo. Ela não pensou nas promessas que Deus tinha feito para sua família dali para frente. O filho pródigo, ele exigiu sua herança com o pai ainda vivo, ele deu com o pai como morto, exigiu a sua herança, foi embora, gastou tudo. O filho pródigo considerava os prazeres mais importantes que tudo. Mais importante que sua família, que tudo. Para ele, os prazeres da vida eram o mais importante. Irmãos, não adianta nós juntarmos tesouros nesta terra, porque daqui nós não vamos levar nada. Mas o consumismo tem feito com que as pessoas queiram mais ter do que ser nos últimos dias, né? Na verdade, nós podemos ter tudo. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro nesse sermão, para que vocês não se confundam, que às vezes fala, a Ellen falou que a gente tem que ser pobre, declarar pobreza mesmo, de tudo. E não posso ganhar nenhum cargo na igreja, daí vai complicar, né? Nós podemos ter tudo, irmãos, tudo. Nós só não podemos colocar o nosso coração nas coisas que nós temos. Lembra Abraão? Abraão era um homem muito rico, ele tinha tudo. Jesus está interessado não pelas nossas posses, não pelo nosso status, pelas nossas riquezas. Olha o que Jesus está interessado. Jesus está interessado na atitude que eu tenho em relação às minhas posses, ao meu status,
a minha riqueza? Que atitude eu terei diante de tudo isso que eu tenho? Você já admirou uma pessoa que tinha muitos recursos, mas era uma pessoa muito simples, muito bondosa? Eu já conheci pessoas assim. Pessoas humildes. Existia um rei. Esse rei era muito rico. Era o rei mais rico que existia. Mas ele era um rei diferente. Porque ele era um homem simples. E todo o povo gostava dele. Ele era amigo de todas as pessoas do povo. Ele era simples, ele ajudava os outros. Riquíssimo. E um dia, o seu súdito chegou, um dos seus súditos chegou e falou: rei, eu quero entender como que você tem tanta riqueza e consegue conciliar tamanha humildade, tamanha simplicidade. Aí o rei falou: ok. Chamou os seus soldados e falou: olha aqui, soldados, levem esse meu súdito lá para ver o meu tesouro. Lá nos aposentos, nos meus depósitos reais, onde estão guardados todo o meu tesouro. Vocês vão dar para ele uma lamparina e ele vai poder olhar todo o meu tesouro, ele vai poder tocar no meu tesouro todo e ele vai avaliar para mim. Mas tem um porém. Se a lamparina apagar, ele vai tomar 10 fortes chibatadas. E foram, né? O soldado e o súdito. 2 horas depois, retornaram na presença do rei. O súdito com a lamparina ali acesa. Aí o rei falou: então, o que você achou? Quanto vale todo o meu tesouro? Aí o súdito falou assim: olha, rei, você me desculpa, mas eu estava tão preocupado em manter essa lamparina acesa que eu não consegui ver direito o tesouro, nem avaliar ele. Aí o rei falou: é esse o meu segredo. Contou para ele. Falou: esse é o meu segredo. Eu estou o tempo todo cuidando e vigiando para manter acesa a chama da minha alma, que eu nem ligo para as outras coisas. Irmãos, nós temos que vigiar para manter acesa a chama da nossa alma. Isso não é automático. Nós gostaríamos que fosse, né? Eu amo o próximo. Pronto, agora eu amo todos os próximos. Fácil, né? Mas não é assim. Isso não é automático. Eu tenho que me vigiar. Eu tenho que ficar me lembrando que eu tenho que amar o próximo e cuidar do próximo. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que amar o eterno e eu tenho que amar as coisas eternas. A maior riqueza são das coisas eternas. O tesouro celestial, ele é formado por coisas eternas, por coisas superiores, que podem ser vistas apenas com os olhos da fé. Existem algumas pessoas na Bíblia que elas tiveram esse tesouro do céu. Elas conseguiram ter esse tesouro do céu. E nós vamos começar aqui falando de Maria, irmã de Lázaro e Marta. Maria abriu mão do quê, irmãos? Abriu mão do tempo. Ela abriu mão do tempo para sentar aos pés de Jesus e ouvir Jesus. Ela pegou o seu bálsamo ali e ungiu os pés de Jesus. Foi um alto recurso para ela, financeiro. E ela ungiu os pés de Jesus. Em prol do quê? O tesouro da unção. E Moisés? Agora Moisés é um grande homem. Você pensa, né? Ellen, mas Moisés é um homem grandioso, maravilhoso. Moisés é demais. Mas, lá no Egito, ele era o filho da filha de Faraó. Lá ele era 10, ele era demais. E ele foi chamado para quê? Para entrar num deserto, caminhando com seu povo num deserto durante anos. E ele fez isso. Ele abandonou seu status ali no reino para ir caminhar com seu povo. Ele mostrou que a fé é mais importante que títulos, é mais importante que reputação. E Zaqueu? Zaqueu não se importou mais em ser o maioral, que ele era o maioral, Zaqueu. Não. Agora ele subiu numa árvore para ver alguém que era maior do que ele.
E ele aceitou levar Jesus na sua casa, recebeu Jesus, entregou seus recursos financeiros pela salvação da sua vida. E Ruth abriu mão do que, irmãos? Da liberdade. Ruth abriu mão da liberdade para acompanhar a sua sogra. E Deus deu para Ruth uma família, depois disso, abençoada. Foi ascendente de Davi e do próprio Cristo. Ruth mostrou amor a quem? Ao próximo, às pessoas, à sua família. E por fim, os discípulos. Aí você pensa, mas os discípulos não tinham nada, coitados, né? Eles eram pescadores. Mas os pescadores que estão aqui, que não me deixem mentir, porque os discípulos tinham o quê? Um barco cheinho de peixes. Isso é muito valioso para eles, né? Eles tinham feito uma pesca maravilhosa. Eles tinham terminado de fazer a maior pesca da sua vida. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles sabiam que a missão que eles estavam entrando seria muito mais importante. E eles seguiram. Irmãos, o que você tem que abandonar? Você está apegado a quê? Você tem que abandonar os seus recursos financeiros? É isso que você não para de pensar? Ou a busca pelos recursos financeiros? Que de repente você fala assim, Ellen, mas eu não tenho dinheiro. Mas a sua vida é buscando esse dinheiro que você não tem. Ou será que você tem que abandonar a sua fama, o seu cargo? Será que você tem que abandonar o seu tempo e passar o seu tempo para Deus? Ou é a sua liberdade, seu status, a sua vaidade? Será que você tem que abandonar a sua reputação? No que você está apegado, irmão? Onde está o seu coração? Essa semana foi uma semana diferente para mim. Porque no início da semana, eu sabia que eu tinha que vir pregar. Porque o irmão Sebastião me mandou mensagem. E no início da semana eu ouvi um hino. E esse hino me fez refletir. E eu estava pensando o que eu iria trazer. O que eu iria pregar, né? E eu ouvi esse hino. E esse hino me fez refletir muito. E tomar algumas decisões. Então, assim, na minha vida, eu percebi que tinha algumas coisas que não estavam se encaixando, que estavam me incomodando. E quando eu ouvi esse hino, eu parei, refleti, pensei e tomei uma decisão. E eu fiz um comprometimento ali com Deus. Eu me comprometi a ficar uma semana toda sem ver nada mundano. Tudo seria espiritual. Porque eu gosto de ouvir música, eu ouço algumas músicas, meus filhos, né, sabem que eu ouço umas músicas clássicas, que eu gosto bastante, eles já até estão aprendendo as músicas. E eu gosto, nem essas eu iria ouvir, nenhuma. Eu não ia assistir nenhum programa de televisão, nem de celular, nenhum filme, nenhuma série, nenhuma reportagem, nenhum jornal. Nada. Por quê? Porque eu achei que isso estava tomando mais meu tempo do que deveria. E esse hino me fez pensar e eu falei, mas eu não tinha decidido a mensagem que eu ia trazer ainda, mas eu pensei, depois da semana toda, eu cheguei à conclusão que a mensagem que veio para mim poderia vir agora para vocês também, né? E eu fiz isso. E essa semana, quando eu queria me distrair com alguma coisa, eu ouvi um hino, eu assisti um sermão, semana toda. E às vezes eu tinha vontade. Vontade de ver aquilo lá, né? Tão legal. Não, mas essa semana não. Porque essa semana eu me comprometi e eu não vou ver nada. E assim, irmãos, por fim da semana encerrou, eu saí dela vitoriosa, porque eu consegui, né, cumprir o que eu tinha me determinado, e com a minha espiritualidade mais elevada. Porque eu fiquei mais tempo ali ao lado de Deus. E agora eu tenho que me renovar a cada semana.
Não quer dizer que mais para frente eu não vá assistir alguma coisa no celular ou na TV. Mas agora, a minha intenção é que não seja como antes, que seja crescimento espiritual. Para que eu consiga ter mais tempo espiritual, nas riquezas espirituais, do que do mundo. Um homem muito rico em Londres, uma vez colocou um anúncio no jornal. E ele colocou uma oferta, prometendo $4.000 a qualquer pessoa que conseguisse fazer uma lista de 4 coisas desejáveis, mas que o dinheiro não conseguisse comprar. O homem que ganhou, né, esse dinheiro, ele fez uma lista, e a lista dele tinha as 4 seguintes coisas. Primeira, o sorriso de um bebê. Segunda, a juventude que se foi. Terceira, o amor de uma boa pessoa. Quarta, entrada no céu quando a vida terminar. Vocês perceberam que coisas simples e que nos traz grande felicidade? As coisas que nos trazem felicidade, que nos traz a verdadeira riqueza, são totalmente de graça. São de graça. E nos faz felizes. Nós devemos acumular nossos tesouros no céu. O inimigo, ele luta, irmãos, como eu falei. Ele luta para conquistar o nosso coração. E ele sabe como conquistar. Ele sabe onde está o nosso amor. Ele sabe onde nós estamos apegados. Onde nós estamos perdendo o nosso tempo. E é ali que ele joga com a gente. E ele sabe como o nosso coração é valioso para Deus. Que jamais aconteça conosco como aconteceu com Demas, o apóstolo amigo de Paulo. Que Paulo mandou a carta para Timóteo e falou o quê? Demas me abandonou. Ele devia estar muito chateado. Paulo falou assim, olha Timóteo, Demas me abandonou aqui porque ele preferiu o presente século. Agora pense, irmãos, Demas, presente século, o que tinha no presente século de Demas? E o que tem no nosso? Demas com certeza gostou o quê? Dos prazeres do mundo, as luzes do mundo, brilharam os olhos dele. E nós, o que tem no nosso mundo nos chamando? Muita coisa, muito. Nós temos séries, TV a cabo, temos Netflix, temos Amazon, temos internet limitada, temos todos os sites ali, temos cargos, posições, status, poder. Que nós não sejamos como Demas, não vamos ficar presos ao nosso presente século. Que o amor de Deus direcione o nosso amor. O céu é um lugar real, é um lugar que Cristo preparou para nós. Vocês não precisam nem abrir a Bíblia, porque vocês já sabem de cor. Mas em João 14, 1-3, olha só o que Jesus diz. Você pode até dizer junto comigo. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa, que lindo! Eu espero que o teu coração tenha vibrado, mas quando Jesus falou isso para os discípulos, não teve vibração. Eles não vibraram. Jesus terminou de falar essa passagem tão linda, olhou para os discípulos e viu que não tinha atingido o coração deles. Porque no verso 4, Jesus falou assim, e vocês sabem para onde eu estou indo. Aí Tomé, muito sincero, olhou para Jesus e falou, para onde? Onde que é o caminho? Onde o senhor está indo? Por onde é o caminho? Explica. Aí Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eles não entenderam nada. Os discípulos estavam com seus corações fixos na terra. E quando eles ouviram falar de um lugar preparado, de moradas lindas preparadas, eles falaram o quê? Me passa o endereço, que eu não estou vendo ser construído nada por aqui. Onde será esse reino, Senhor? E nós não sabemos o endereço, como chegar.
Eles estavam cegos para as maravilhas do céu. O pior, irmãos, é que nós estamos vivendo numa situação parecida com essa. Nós estamos vivendo o aqui e o agora. Nós estamos assim, numa busca desenfreada pelo conforto, pelo consumismo, pelo bem-estar, pelo estar bem ali na foto, bem no status, pelos prazeres do mundo. Os nossos olhos estão cheios de egoísmos e nós não conseguimos visualizar o céu. Abraão deixou um recado. Abraão deixou uma cidade confortável, uma casa linda, e foi ser o quê? Peregrino e forasteiro, viver em tendas. Com essa experiência de Abraão, essa saída dele daquele lugar tão lindo para morar numa tenda, forasteiro da sua terra, ele nos deixa um recado. O recado que Abraão deixa é assim: o nosso lugar não é aqui, gente, não é aqui. Irmãos, o que você fala, o que está dentro do seu coração. Você só fala o que está dentro do seu coração. Dentro do seu coração é um baú cheio de tesouros, cheio de lembranças. Vasculhe o seu coração. Descubra onde está o teu tesouro. Abra mão de tudo que for preciso. Aprenda a valorizar o que é realmente importante. Na minha vida, nesses últimos dias, eu tenho passado algumas experiências de vida, de família, que eu tenho refletido e eu tenho pensado, o que realmente é importante? O que vale a pena? Como a vida é passageira, como ela passa rápido, como ela é tão insignificante. E eu tenho percebido que o que mais nós valorizamos é o que não vale nada, é o que menos vale. Desapegue-se das coisas terrenas e aprenda a ser mais espiritual. A jornada deste mundo, irmãos, é muito longa muitas vezes, cheia de sacrifícios. Ela não é uma jornada fácil. E às vezes você está que nem Tomé. Você está perdido na jornada já. E você está se perguntando, qual é o caminho, Senhor? Que caminho eu tomo? Mas se apegue a Deus. Porque Ele tem o mapa. E Ele deixou para nós o mapa. E Ele tem um tesouro lindo no céu para nós. A música que eu ouvi no início da minha semana, é claro que vocês vão ter que ouvi-la também, né? Porque ela me fez refletir e me fez tomar decisões. E eu gostaria muito que você também refletisse e que você também tomasse decisões, não só por uma semana, que vocês tomassem decisões para uma vida toda. E parceria assim, né? O Evandro vai cantá-la para nós em meio de última hora, mas ele aceitou, ele vai vir, vai cantar essa música, para que vocês ouçam, vocês conhecem, né? Mas para que vocês ouçam, e que nós possamos refletir nela, e em toda a mensagem, e que nós possamos tomar as melhores decisões ao lado de Cristo. Onde quer que seja aqui, esconde o teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podem escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida.
Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós os lermos e os seguirmos, aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, é eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, é eu Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos fazer a oração final. Querido e bom Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom para nós. O Senhor é maravilhoso com todos nós. Pedimos aqui, Senhor, que o Senhor aceite a cada coração aqui presente, a cada pessoa que está de longe também assistindo o culto, que o Senhor fique com cada um de nós. Aqui entregamos, Senhor, tudo aos seus pés. Que o Senhor possa ser o nosso grande tesouro, que o Senhor possa ser o sentido das nossas vidas, e que possamos estar no céu com o Senhor, todos juntos quando o Senhor voltar. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém.